Hoje, uma live super importante, com dois convidados, psicanalistas, Diego Penha e Cristiane Matosinho. A temática da live de hoje é o laço social perverso e o horror frente à instrumentalização do sujeito na clínica psicanalítica. O pessoal está entrando, o Cristiane Matosinho já entrou. Vou enviar o convite para... Douglas! O Douglas, violonista. Tanta música eu toquei com esse querido. Ok, a Cristiane já pediu para enviar o convite para o Diego Penha. Deixa eu enviar o convite para o Diego. Diego Penha, convidado, Diego. Vamos ver. Vamos ver quem entrou agora. Opa, tem que virar a câmera. Tá virado. Oh, Diego! Oh, Cris! Mas aquele encontro de Blumenau foi incrível, né? Pessoal, rolou uma sintonia tão linda entre nós três que a gente passou horas conversando e o seminário foi maravilhoso. Queria situar para quem está assistindo que a live de hoje é fruto do seminário realizado em Blumenau, em que o Diego tratou do conceito de horror em Freud e a Cristiane Matosinho tratou da questão do adolescente no laço social perverso de hoje. Aí a gente, quando saiu do seminário, eu falei, gente, o pessoal sempre pede para ou transmitir ao vivo, que a gente não consegue, ou para fazer uma live, e a gente chegou nesse tema, o laço social perverso e o horror frente à instrumentalização do sujeito na clínica psicanalítica. Mas antes da gente começar, queria contar que acabei de receber o livro Psicanálise, Clínica e Cultura, organizado por mim, Marco Antônio Coutinho Jorge e Rosa Mariotto, que conta com um grupo lindíssimo de psicanalistas, com um prefácio maravilhoso da Caterine Coulthard. E eu queria ler um pedacinho da orelha do livro que dá início à nossa discussão de hoje, tá? Antes de tudo, apresentar Diego e Cristiane, são psicanalistas. O Diego compõe o grupo de pesquisa da Miriam Debiec, da USP, e a Cristiane Matosinho, lá com a Andréa Guerra, lá na Federal de Minas, que está fazendo uma tese de doutorado maravilhosa também, e o Diego também, que foi um arraso. Vocês vão escutar hoje coisas incríveis, tá? É bem curtinho, um pedacinho, e depois eu queria dar início à discussão. A última parte da orelha do livro, Psicanálise, Clínica e Cultura, diz assim: como sabemos, a tese freudiana é de que o bebê humano não é humano apenas porque seus progenitores são humanos, mas porque toma deles os fundamentos de sua própria humanidade. Por isso, é preciso que cada sociedade se encarregue de transmitir essa humanização e legitimar aqueles que assumem essa função, na medida em que a ordem civilizatória nunca está de todo assegurada. O retorno à barbárie está sempre à espreita, por isso a necessidade constante da renovação do pacto e da aposta na vida civilizada. Bom, começo com uma pergunta para o Diego e para a Cristiane, e que compõe a discussão de hoje. Queria escutar um pouquinho vocês. Quando o Diego Cris apresenta o trabalho dele, do horror em Freud, a gente chega num ponto fundamental, que é a posição do sujeito, frente a esse horror, que consiste no que a gente está tratando, a questão da instrumentalização do sujeito, promovida pelo laço social perverso, que se coloca hoje. Mas é interessante que, ao mesmo tempo que isso nos causa horror, ao mesmo tempo também nos causa fascínio. Queria escutar um pouquinho, começar pela Cris, falar um pouquinho da questão do laço social perverso e retomar um pouco o que apresentou em Blumenau acerca da adolescência, e queria que o Diego também pudesse entrar falando um pouquinho da questão do horror circunscrito em torno disso. Com vocês a palavra. Bom, boa noite a todos, Acho que a discussão que animou, inclusive esse momento hoje,
foi um debate mesmo sobre a posição dos adolescentes o trabalho que eu apresentei era sobre a posição dos adolescentes no laço social hoje, né? Qual que é a qualidade do outro que se apresenta para os adolescentes quando marca de um discurso capitalista, né? E aí eu tento argumentar um pouco, né, assim, que esse laço social ele tem uma marca perversa, na medida em que ele, de alguma forma, fetichiza, né, assim, a adolescência, ou a coloca na posição de dejeto, né? Ambas as posições, né, assim, num lugar de objeto, de um discurso denegatório, no sentido de que é um discurso que tenta encobrir justamente com a produção seriada de objetos, né, a marca da castração, e o adolescente entra nessa seriação de objetos, né, assim, seja como fetiche ou seja como dejeto. E aí a gente vai perceber os efeitos nefastos, né, assim, dessa marca perversa sobre a adolescência contemporaneamente, na medida em que a gente vai perceber desde assim, uma idealização, né, da juventude como uma meta a ser perseguida, né, em qualquer idade, né, assim, todos temos que ser jovens, né, existe uma certa ideologia da juventude, mas ao mesmo tempo a gente vai perceber os efeitos sobre a juventude no sentido de uma objetalização, né, seja pelas práticas medicalizantes, seja pelas práticas criminalizatórias, especialmente no Brasil contemporaneamente, né. Então eu acho que essas práticas, né, elas tocam numa tentativa de encobrir a dimensão da falta, né, obturando a possibilidade dessa assunção, né, da criança ou do adolescente, né, a posição de sujeito contemporaneamente, né? Agora, Cris, deixa eu costurar com uma questão importante, né? Na medida em que o adulto, no laço social atual, está impossibilitado de fazer um luto da criança que ele não foi, da família que ele não teve, de alguma maneira ele tenta realizar aí uma ortopedia, né, dentro dessa lógica do ideal, né, ou seja, o adolescente que de alguma maneira se aproxima desse ideal, ok, que foi um pouco a propaganda, eu acho que da Unesco, da mesma menininha vestida de rica, que todo mundo acolhia, e quando eles vestiam ela de pobre, todo mundo rechaçava. E aí eu lanço a pergunta para o Diego, porque isso também toca no que Freud vai discutir sobre o estranho e o familiar. Que aquilo que muitas vezes é estranho é o que é mais familiar. E aquilo que é mais familiar muitas vezes se torna o mais estranho, que é justamente, né, isso que se coloca sob a marca do recalque para o sujeito. Ou seja, o que esse sujeito rechaça nesse adolescente a ponto de instrumentalizá-lo. Enfim, queria escutar um pouco vocês dois em relação a isso. Vai, Diego. Tá bom. Quando a gente fala desse conceito freudiano, né, do Heimlich, que aqui, né, no Brasil teve diversas traduções para esse conceito, é um conceito que em alemão ele já trabalha com uma polissemia, né, de possibilidades de compreensão. O Freud trabalha isso nesse texto, é um texto de 1919. E aqui no Brasil tem algumas traduções, e tem uma tradução uma mais recente, que eu gosto bastante, porque inclusive eu trabalhei ajudei, Situa para quem está escutando, às vezes tem leigos escutando. Quais são as traduções que a gente tem? Uhum. Existe a tradução que está na editora Imago, né, aquela que todo mundo conhece como a coleção azul do Freud. Da edição inglesa, né? Isso, lá esse texto está traduzido como estranho. Heimlich é traduzido como o estranho. Existe a edição da Companhia das Letras, que é aquela toda colorida, né? Enfim, os livros todos coloridos, que a tradução foi feita como o inquietante, porque trabalha uma relação entre esse conceito e o silêncio na análise, mas também com aquilo que causa isso, um estranhamento, uma inquietação nesse sentido. A editora Autêntica publicou uma tradução nas obras incompletas de Freud, na qual traduziram por infamiliar, colando bastante nesse sentido que você está trazendo, daquilo que é familiar, mas ao mesmo tempo de tão próximo e de tão dentro do seio familiar, toca em pontos cegos,
né? E aí se torna alguma coisa da qual não se consegue reconhecer em si e dentro desse núcleo familiar, assim, vamos dizer. E, portanto, núcleo de familiaridade. Portanto, também é aquilo que é rechaçado, né? Isso. Vou chegar aí. A tradução mais recente... em espanhol a gente encontra a tradução como sinistro. Existem algumas outras traduções não em português. Mas uma tradução recente saiu pela editora Blucher, feito pelo um colega meu, Paulo Sérgio. Ele traduz por incômodo, porque ele pega um ponto dessa tradução, que é um diálogo que o Freud estabelece no texto com um escritor chamado Yentze. Ele até cita, ele faz referência a esse autor, que é como esse conceito de Unheimlich trabalha também com localizações espaciais. Não só com a diferença entre o que está externalizado e internalizado psiquicamente. E isso é interessante porque tem uma passagem do Freud, que eu acho que remete ao que você está trazendo, Michele, que ele vai dizer como que aquilo que é familiar se torna estranho. Não é, porque o que é estranho tornar-se familiar, a gente até consegue entender esse processo, porque é o que a gente acaba fazendo na nossa vida. Tem uma coisa que eu não conheço, que eu não entendo, e eu trago ela para dentro do meu campo de conhecimento, de discurso, de familiaridade, e eu passo a me relacionar com esse objeto como se eu pudesse torná-lo algo também que se refere a mim. Né? Então, sim, mas eu conheço uma banda... que também, o sujeito também faz essa leitura a partir do fantasma dele, né? Sempre. Isso. Só que tem um processo que o Freud traz, que é o processo no qual algo que é tão familiar, mas tão familiar, que seria, e aí acho que isso tem a ver com a transmissão que você traz na passagem da Kati Koltai, é tão familiar que se isso se encontra com o mundo externo, gera problemas, porque é um tipo de sentimento, é um tipo de ideia, é um tipo de pensamento que só faz sentido dentro desse universo do familiar. E que se encontra com a outra lei, com uma lei maior, se encontra com outras culturas, com outras formas de pensar, vai se tornar um fenômeno estranho. E por isso é que a gente tem um movimento de esconder aquilo que é familiar. Aquilo que é mais familiar, mais íntimo, mais talvez definidor do que é essa essência do familiar, ela se torna uma espécie de segredo. Um segredo segredo que é um segredo de si. Mas tenta dar um exemplo, acho que é importante. Assim. O exemplo para Freud é o mecanismo do recalque. Tá. O mecanismo do recalque ele está relacionado com essas primeiras experiências no núcleo, né, das pessoas, dos primeiros cuidadores. A gente poderia dizer do núcleo familiar na relação cuidadores e criança, ou pai e mãe e bebê, ou mãe e mãe e bebê, pai e bebê. Essa relação é ela que vai estabelecer os primeiros limites de satisfação, vamos dizer assim. E esses limites de satisfação, eles vão exercer sobre o psiquismo esse conceito, esse fenômeno, né, do psiquismo que o Freud mapeou, chamado recalque, que ele vai operar no sentido de segurar alguns dos impulsos, algumas das pulsões do sujeito, para que ele não corra o risco de satisfazer essas pulsões. Só que a chave aqui é entender que quem faz essa transmissão é a rede de cuidado. Ou seja, aquilo que é tabu nessa rede de cuidado, aquilo que é tabu na família, vai produzir esse tipo de marcas que são as marcas do recalque na constituição do sujeito. São coisas que não podem aparecer nesse núcleo familiar. E o Freud vai dizer... Pode ir lá, vai. A gente poderia dar um exemplo, veja, isso que eu aponto, né? Claro, tem um tanto aí de um discurso social que chancela essa lógica de que meu filho vai ser melhor do que eu fui, vai ter o que eu não tive. Existe, né, Cris, um discurso social que chancela isso. Né? Inclusive nas camadas menos favorecidas, às vezes a mãe é diarista e ela faz um esforço fenomenal
para o filho ter o PlayStation que o filho do patrão tem. Mas aí eu acho que tem um ponto importante, porque na medida em que a criança é colocada nesse lugar, né? Quase o Jean-Marie Sorret tem um livro chamado O Infantil e a Estrutura, que ele diz assim, é como se a gente pensasse a criança hoje num certo lugar, eu sem faltas. Portanto, esse processo de uma interdição necessária para passagem, para transformação, para a constituição dessa criança como um sujeito regulado pelo pacto civilizatório, fica claudicante, de antemão. Fracassa de antemão, porque é quase como se o narcisismo, que é o que o Freud trabalha em 1914, Cris, falasse mais alto do que o pacto. Quase como é mais importante satisfazer o meu filho do que interditá-lo. Só que, na verdade, a satisfação maior aí é menos da criança e muito mais dos pais, porque o efeito produzido na criança é total desamparo. Vou dar um exemplo, uma menina de 4 anos que eu recebo no consultório, ela diz assim, Michele, eu estou em crise porque eu não sei em que turno escolar eu vou estudar. E eu digo para ela, mas cabe a você decidir isso. Né? Veja, a criança hoje é lançada a decidir coisas que desde a sua condição psíquica ela não tem condições. Ou seja, isso se converte em desamparo e de alguma maneira abandono. Em relação à criança. Se o sujeito ficasse capturado, né, no eu ideal, sem o acesso ao ideal do eu, né, assim, sem conseguir, de alguma forma, algo que tensionasse, que flexibilizasse essas projeções sobre a criança, né? Sim, mas eu acho que a parte lindíssima, que eu acho que conversa super bem, né, o trabalho de vocês dois, que são lindíssimos, Diego, que é um pouco isso. Aí quando essa criança se torna um pequeno tirano, literalmente, se torna, né, vídeo aí Senhor das Moscas e tantas, que a gente vê, o que a gente vê, esses dias, às vezes, já recebi, por exemplo, em supervisão, uma psicóloga que me diz que a criança quebrou o consultório dela inteiro, coisas desse tipo, ou pais que apanham de crianças de 3 anos. Nessa hora, porque veja, eles estão implicados nisso, mas nessa hora eles não se reconhecem nisso. Que eu acho que toca um pouco no clássico da Mary Shelley, Frankenstein. Eu fabrico o Frankenstein, e qual é o grande dilema do Frankenstein? O pai não reconhece a sua autoria diante da obra. E o Frankenstein passa a vida inteira reivindicando para esse pai. É de arrepiar, Frankenstein, leiam, por favor. É de arrepiar, juro que estou arrepiada. Ele reivindicando, né, uma paternidade, uma filiação, porque de alguma maneira, quando ele fabrica Frankenstein e ele vê o resultado da sua obra, o pai, que é o autor, o Victor Frankenstein, sai correndo. Que a gente poderia também trabalhar hoje com a metáfora de que nessa hora que os pais não se reconhecem, Diego, não se reconhecem em Cristo, né, no que se transformou o seu filho, nessa hora, que é um pouco o texto da Angela Borcaro, o efeito bumerangue do diagnóstico. Nessa hora, o que acontece? Eles demandam o especialista perguntando o que acontece com o meu filho. Queria escutar um pouco vocês em relação a isso, porque quando toca nessa adolescência que é patologizada, e que isso não é só nas camadas menos favorecidas, Cris, o que acontece? Né? Aquilo que a fantasmática, Diego, o discurso familiar não nomeia como sendo algo da família, a medicina e a psiquiatria é convocada a nomear. Com vocês a palavra, por favor. Você vai, Cris? Eu vou. Vai, gente, vai, vambora. Tá. Vambora. É o seguinte, a ideia de incômodo, ela cabe tão bem, né? Eu acho que ela é tão precisa para entender isso que você está trazendo, porque quando esse pai, esses pais não reconhecem a marca de si, a marca de sua transmissão nas ações do filho, o que acontece, qual é o fenômeno? Porque a gente tem que pensar que Freud define o Unheimlich como um sentimento ou um afeto. Qual é esse afeto que toca os pais? É um incômodo com o que se torna o filho.
O filho passa a ser um incômodo no sentido de que ele é esse cômodo, ou seja, um quarto dos mais íntimos dentro de uma casa, né? Aquele quarto do filho, o quarto do filho, né? É esse cômodo, no sentido de um lugar muito interno desses pais que acaba sendo transmitido, mas ele é obstacularizado pela própria resistência em relação ao recalque que é transmitido. Acho que um exemplo clássico, próximo do que você traz, é aquele da família que todas as pessoas são advogados, né? Então tem uma tradição de que todo mundo se forma advogado, e aí o fulano de tal, o filho, na hora que ele vai escolher a profissão, ele fica em dúvida, né? Entre direito e, sei lá, jornalismo. E aí fica em dúvida, conversa com os pais, sente uma pressão e acaba escolhendo direito, é super infeliz, né? É super infeliz. E a infelicidade torna-se incômodo. Né? E Mas é interessante, né? Porque onde há um imperativo discursivo, não há escolha. Isso. Ou seja, ele não escolheu. Ele se alienou e submeteu ao imperativo. Mas isso não impede de que a infelicidade do filho seja o tal do incômodo que o Freud diz, o unheimlich. Que é como que pode esse sujeito, esse adolescente, escolher a profissão que a família inteira escolheu e é feliz, e ele ser infeliz. Mas Diego, agora, escuta, Cris, que é a fala dos pais. Eu faço tudo por ele, e mesmo assim eu não entendo por que ele não está feliz. Fala um pouquinho, Cris, porque isso, e nisso eu queria compor com o Diego. Diego, precisa das tuas colocações, tá? Compor com o Diego, como é que a gente poderia pensar o modo como esse laço social perverso também opera hoje dentro da família e na relação com a criança. Porque, eu acho que tem uma ponte interessante com a Cris, que é essa fala dos pais que você diz, né? Eu fiz de tudo para esse filho, né? E para essa filha. Eu faço, né? Eu faço de tudo e ela não encontra felicidade. É um discurso que é muito parecido com o discurso institucional em relação a adolescentes em conflito com a lei, por exemplo. Pô, a gente oferece tudo. A gente oferece atendimento, a gente oferece medida de prestação de serviço à comunidade, a gente, né, um pouco assim, até mesmo dentro de uma concepção preconceituosa dos aparelhos institucionais, que é, bom, a gente dá alimentação, a gente dá de tudo para esses adolescentes e eles não conseguem ser inseridos de volta na sociedade, né? Acho que tem uma ponte aí de uma espécie de um discurso perverso, né? De um laço perverso que se estabelece entre a instituição e a adolescente, que eu acho que a Cris pode falar melhor, assim, acho que tem mais a ver com o tema dela. Vai lá, Cris, eu acho que fala um pouquinho da tua experiência, né, Cris? Eu acho que é importante. Eu acho que, gente, ela trabalhou diretamente com adolescentes. Conta um pouquinho, Cris. Eu vou falar por você. Acho que essa relação, né, entre adolescência e perversão, ela aparece para mim principalmente nessa experiência, né, com o socioeducativo, com as políticas para a adolescência em geral. Só citou o que você fazia lá mesmo, Cris? Eu trabalhei em algumas políticas públicas para a adolescência antes de endereçar a universidade para fazer mestrado e doutorado, né. Trabalhei aqui em Minas, né, bem conhecido, Fica Vivo, ProJovem e as medidas socioeducativas. E era muito curioso perceber que, às vezes, o mesmo adolescente que você encontrava num serviço de acolhimento, né, assim, para adolescentes em situação de rua, né, você encontrava esse sujeito depois no socioeducativo, sempre em outros serviços, deslizando de serviço em serviço, né, assim, como se houvesse uma rigidez nas nomeações, de alguma forma, que eram dadas, né, para esse sujeito, que fazia com que eles deslizassem de um certo destino do pior, assim, sem que nada pudesse fazer um certo ponto de basta, né? Então, mas veja, agora, calma aí, mas agora, só fazer uma pontuação para seguir a conversa. Isso que o Diego traz, o Di, agora é Di, virou Di. Isso que o Di traz, acho que é importantíssimo, porque veja, como se aquele que nomeia esse adolescente como um marginal, ou na classe média alta, que nomeia esse adolescente ou essa criança como um TDAH,
ou como tendo teia, ele não se reconhece na sua participação e na sua implicação nessa rede que, de alguma maneira, captura e chancela essa modalidade de nomeação. Porque, veja, esses adolescentes também são dejetos de uma certa lógica discursiva e de laço que se monta, que faz com que eles fiquem de uma maneira à parte e, portanto, nomeados. Eu queria discutir um pouco em relação a isso, porque tu falou algo importantíssimo, que é a questão das nomeações. E quando o Diego fala da questão da impossibilidade de se reconhecer nisso, o modo como se nomeia também tem a ver com essa lógica de se reconhecer e se implicar ou não nisso que acontece com nossas crianças e nossos adolescentes. Vai, Cris. Acho que, de alguma forma, essas nomeações, né, que Lacan vai chamar de nomeações rígidas, que não permitem, de alguma forma, que o sujeito possa subjetivar a sua existência, né, assim, se descolar um pouco desses mandatos familiares ou sociais e construir para si, né, um nome singular, né, essas nomeações rígidas, talvez elas encontrem uma correspondência nesse eu ofereço tudo, né, que você mesmo disse antes, né, dos pais com os seus filhos, né, de alguma forma. Porque há uma rigidez nesse tudo também, né, assim. Me parece que essa oferta, né, e ao mesmo tempo essas nomeações, elas servem de alguma forma para corresponder a um certo ideal social, né, assim, esse tudo que os pais oferecem para os filhos, né, assim, de alguma forma é um tudo orientado, né, é um tudo que tem uma certa marca, uma marca de um laço social contemporâneo, né, o que é oferecer tudo para um filho hoje, né, na criação de um filho, né, eu acho que de alguma forma entender o que se apresenta como excesso, né, assim, sem abrir a possibilidade para a dimensão da falta, uma falta onde o sujeito poderia, de alguma forma, encontrar uma solução particular para si, né, sem aderir, sem se alienar fortemente a esses significantes. Eu acho que nessas duas situações mostra um pouco da rigidez que se impõe hoje para esses sujeitos, né, assim, tanto no núcleo familiar quanto socialmente. Assim. Cris, tenta dar um exemplo, eu acho que é importante para quem está assistindo. De alguma forma, eu acho que quando eu falo na lógica social, né, assim, dessas nomeações, quando a gente fala, inclusive, o que tu escuta na tua clínica, o que tu escutava lá, eu acho que exemplos clareiam muito para quem está escutando. Quando você pega um adolescente que cedo, né, bem cedo na vida, né, ele foi destituído do poder familiar, foi colocado num abrigo, e a gente vai perceber o deslizamento. É quase como se houvesse um histórico institucional desse sujeito, do qual o Estado se ocupa dele, né? Assim, a gente vê uma certa dificuldade desse sujeito, né? Assim, em se localizar o desejo do outro, né? O Estado se apresenta a partir de uma dinâmica de um certo ideal, onde esse sujeito, na verdade, ele faz objeção a isso, então ele escapa recorrentemente. Então a gente vai percebendo esse sujeito que, ao mesmo tempo, ele está ali num abrigo, né, assim, numa unidade de acolhimento, né, esse sujeito ele vai tentar responder, escapar dessas nomeações, caindo em outras, se deslocando e caindo em outras, né, ele vai para a rua, ele vai virar um adolescente de rua, ele não vai ter acesso à escola, um analfabeto, ele vai construindo sobre si nomeações que normalmente vão traçar um certo destino do pior, nomeações rígidas, das quais esse sujeito dificilmente vai se descolar, vai conseguir se descolar dela, né, então a gente vai perceber que esse sujeito, né, normalmente que a gente encontra lá no abrigo, ou ele vai para a rua, ou ele vai para o sistema socioeducativo e depois ele vai para o prisional, né, assim, a gente conseguiu fazer, por exemplo, recentemente uma pesquisa na UFMG com o CRISP, onde a gente foi tentar localizar esses sujeitos, né, assim, que passaram pelo sistema socioeducativo há 5 anos atrás. E é terrível de perceber que muitos desses sujeitos, né, eles foram para o prisional logo depois, então você vai percebendo uma certa carreira institucional, né, onde quem se ocupa desses sujeitos é o Estado, com certos significantes, né, assim, ideais, dos quais o sujeito, ou ele responde, né, assim, pela via da instrumentalidade, da alienação, ou ele responde pela via do dejeto, né, assim, de alguma forma, onde esse sujeito tem um apagamento da vida desse sujeito, simbólica, e às vezes um apagamento real da vida desse adolescente, né, assim, que vai se... Agora, Cris, a gente poderia avançar um pouquinho, e eu queria lançar essa pergunta para os dois, porque, veja, o comentário do Caligares no livro Adolescência, ele vai trazer algo muito importante, e nos lembrar que a adolescência é uma invenção moderna, porque enquanto, de alguma maneira, os ritos de passagem marcavam
a passagem da infância para a vida adulta. Esse fenômeno chamado adolescência, que nada mais é um prolongamento dessa quarentena, esse tempo de preparação, e que também foi promovido pelo prolongamento da escolarização, quase como cada vez fica mais difícil saber o que é se tornar um adulto. Agora, me parece que hoje, né, de alguma maneira, e o Contardo vai fazer essa provocação no livro, ele vai dizer assim, ao mesmo tempo que a gente deseja que esse adolescente faça e transgrida tudo aquilo que a gente não transgrediu, certo? Não é? Que meu filho coma todas, e que não sei o quê, e tanto que o discurso dos adultos sobre a adolescência é a melhor época de vida, é melhor do gozo todo. Ao mesmo tempo, a gente percebe que na medida em que esse adolescente também, quando ele começa a fazer furo, por exemplo, a ir mal na escola, parar de estudar, nessa hora, os adultos têm lidado muito mal com isso. E me parece que não só, claro, você está falando de algo seríssimo, né, que é esses adolescentes que ficam numa certa posição de resto, mas eu queria escutar um pouco, como é que vocês escutam hoje o modo como a gente lida com a adolescência? Vai, Cris, segue falando, depois joga pro Diego. Acho que a gente tende a banalizar bastante, né? Assim, acho que a própria ideia de crise da adolescência, ela vem como uma tentativa reiterada de silenciar esse sujeito, né? Mais uma dentro desse laço social contemporâneo, né? Assim, porque normalmente qualquer tipo de transgressão ou de sintoma que esse sujeito endereça, normalmente ele é lido como uma crise, num discurso que banaliza o endereçamento que esse jovem faz, muitas vezes pelas vias das próprias atuações, né, são também uma forma de se endereçar ao outro, de mensagem. Né? Então, eu acho que a adolescência é justamente esse período onde o sujeito ele tenta romper, né, assim, é necessário, o trabalho próprio da adolescência é esse rompimento com a autoridade, né, assim, com o outro, com esse outro familiar que até então se ocupava deles. E eu acho que esse trabalho ele tem sido complicado ultimamente justamente porque romper com essa autoridade, né, promover esse desligamento, né, assim, em relação a esse outro, destitui também esse outro de um lugar, né, então qualquer comportamento do adolescente que é fora da norma, né, assim, ou ele é banalizado, ou ele é neutralizado através de uma certa operação que os pais, ou o social, de alguma forma, em geral, eles podem instrumentalizar, seja pela via da medicalização, do hiperdiagnóstico. Agora, Cris, eu queria discutir um pouco. A gente poderia pensar a adolescência como passagem da infância para a vida adulta, mas fala um pouquinho, eu acho que é importante a gente retomar isso, inclusive, para discutir ele com o Diego e dar seguimento. O que psicamente implica o processo adolescente? Porque a gente poderia, inclusive, fazer uma equivalência no processo adolescente com fim de análise. Eu acabei de fazer uma... Depois eu te conto, Diego, uma live com o Kinei e a Ana Laura, né? E o Kinei trouxe algo fantástico. O que espera no fim da análise? Fazer furo no grande outro. Que é o trabalho do adolescente, furar o grande outro. Queria discutir um pouquinho sobre isso, Cris, e o Diego, inclusive. Vamos lá, com vocês. Acho que a adolescência, o Alexander Stevens, ele tem uma frase que eu acho, um texto, na verdade, muito bom, que ele vai falar que a adolescência é o sintoma da puberdade, né? Assim, é uma forma de tratamento que o sujeito dá, de alguma forma, para todo o desarranjo que acontece na puberdade. Então, eu acho que o sujeito infantil, ele se desorganiza totalmente, né? Assim, diante da puberdade, algo do imaginário, do real e do simbólico se altera, né? Assim, a imagem do corpo desse sujeito é outra, né? Ele vai precisar fazer um luto desse corpo infantil e se reapropriar da sua própria imagem, né? Nessa relação com o outro. A relação com a autoridade, ela vai precisar de alguma forma ser alterada também. Esse sujeito, ele precisa, nesse momento, se desligar, né? Assim, através de uma própria frustração mesmo, né? Assim, diante da falácia da promessa edípica com os pais, né? Ele vai precisar de alguma forma se descolar. Mas conta, dá um exemplo para as pessoas. O que seria a falácia e a decepção com a promessa edípica? Eu acho que de alguma forma, se na criança, né? Se na infância, ali na saída do Édipo, né? O sujeito ele assente com todo esse processo, né? Da intervenção desse outro, diante da promessa que ele vai reencontrar o objeto perdido, né? Mais para frente. Cara, quando ele crescer, ele vai poder, né?
Né? Eu acho que a adolescência, ela desnuda isso pra gente, né? De que esse objeto, ele tá perdido para sempre, né? Essa promessa, ela não se cumpre, porque é diferente dos animais, né? Assim, os humanos, eles não têm um instinto, um saber no real, eles vão precisar inventar uma solução para toda alteração, para toda transformação, para toda metamorfose que acontece na adolescência. Então, não há uma resposta específica para o gênero, não há uma resposta específica para o sexo, não há um nome dado pelo real, né, assim, que resolva, que reposicione esse sujeito. Esse sujeito, ele vai precisar inventar, né, a sua relação com a sexualidade, a sua relação com o gênero, a sua relação com mas, o corpo, Cris, com a sociedade. Mas você toca num ponto importantíssimo, porque enquanto ele não construiu, de alguma maneira, o adolescente pega no grupo, nos amigos, de alguma maneira, um certo suporte temporário para dar conta disso que ele ainda não responder para ele mesmo. Por exemplo, o que eu escuto de mães desesperadas que procuram dizendo: meu filho diz que é pan, é trans, é não sei o quê, vira tudo. E eu acho que se dizer pan também, hoje, é uma maneira também de não responder essa injunção do tipo: você é o quê? Gosta do quê? Sim. Uhum. Sim. Percebe? Eu acho que também pensar, porque também, o que eu queria falar, que os adolescentes também transgridem nesse movimento de grupo, justamente porque isso tem uma função na própria constituição psíquica deles, que muitas vezes é nomeada pelo social como sendo delinquência. Com vocês a palavra, vai lá. Diz, se quiser entrar, segue lá. Eu fiquei pensando, né, quando você trouxe essa questão da adolescência, porque desde que eu me formei, há bastante tempo já, eu sempre aprendi é o velho, né? O velho. Eu queria que não fosse tanto tempo. Eu queria que não fosse tanto tempo, mas é bastante tempo. O Diego é pai da Sara, viu? Tem uma nenê linda, maravilhosa, mostrou fotos pra nós. Eu ouvi chorando aqui. Acordou. Então, eu fiquei pensando, né, qual você faz uma pergunta interessante, que é assim, né? O que é adolescência? Como que a gente poderia trazer, vamos pensar assim, definições metapsicológicas da adolescência que pudessem contribuir para a compreensão da adolescência na clínica, né? Acho que esse é o objetivo. E aí eu fui pensando, né, um pouco colado nessa definição que você traz do Caligares, que a própria ideia trazida pelo Caligares de que a adolescência é uma invenção, ela é interessante porque ela tenta demarcar a adolescência como algo sui generis. Quando, de fato, se a gente pega Philippe Henriet, a infância foi uma invenção. Se a gente for pensar bem em termos filosóficos, a vida adulta é uma invenção e a velhice também é uma invenção. A categoria discursiva que a gente usa para trabalhar essas categorias, né, elas são invenções. Invenções discursivas que tocam na questão da nomeação, que a Matosinho fala. Uhum. E aí eu acho que o que o Caligares traz é que a adolescência é uma invenção recente. Né? Eu acho que a marca que ele está trazendo é essa diferença. E quase faz com que a gente corra o risco de entender que é uma invenção no sentido de que não existia nada, e aí foi inventado, e a gente tem de lidar com esse fenômeno que talvez nem faça sentido existir. Quando, por outro lado, se a gente for pensar em termos de materialismo histórico, talvez fenômenos já estavam acontecendo, né, no desenvolvimento das pessoas, né, historicamente, que foi fazendo com que a invenção de um conceito de adolescência fosse uma emergência, fosse uma urgência, porque existiam, né, enfim, pessoas que estavam vivendo situações que não eram nem típicas da infância, nem típicas da vida adulta, e de uma certa maneira... Mas Diego, mas aí toca em algo, eu queria só fazer uma pequena adendo. Em Paris, eu assisti a famosa peça do Werther, que provocou uma onda de suicídios na Europa, vocês sabem isso. Em 1799 é conhecido como o fenômeno Werther, certo? Que toca um pouco, veja, nessa... E eu acho que eu queria endereçar a discussão, que também toca na questão da ruptura com a tradição. Isso. Porque enquanto papai e mamãe, família,
e por aí vai, um certo discurso e uma certa autoridade decidia por mim, e eu não tinha possibilidade de escolha, as questões não estavam colocadas. Agora, de alguma maneira, quando começa a haver uma certa ruptura com a tradição, começa justamente essa pergunta: e agora, eu caso com o frentista ou com o dono do posto? Porque vocês devem lembrar, Werther suicida por conta de uma paixão por uma menina. Vai lá, pode seguir, Gê. Só para dar uma apimentada na discussão, desculpa. Eu acho que cola, porque eu ia chegar na ideia de que talvez o conceito de adolescência tenha feito sentido a ponto dele vingar, dele funcionar discursivamente, a gente está falando dele agora, porque ele dava nomeação para um tipo de fenômeno que eu vou chamar de monstro. A adolescência, ela trazia o fenômeno que é essa categoria monstro, porque o monstro, e aí você estava falando do Frankenstein, né? Do monstro, claro, do Dr. Frankenstein. Porque o monstro, ele é, desde de sua origem, né? Vamos dizer assim, a origem dos monstros, ela data da antiguidade grega. E o monstro, ele é uma fronteira. Ele é uma fronteira entre aquilo que é conhecido e aquilo que é desconhecido. Então, quando a gente pega mapas antigos da antiguidade, a gente vê que o mapa vai até uma determinada delimitação. Nessa delimitação existe um monstro, que é isso. Daqui ninguém passou. Daqui não se sabe o que existe para lá, porque existe um monstro que impede que a gente... A esfinge poderia ser tomada dentro dessa lógica? Com certeza, porque ela está na fronteira de Tebas. Ela impede com que os passantes atravessem a passagem e cheguem a Tebas. É nessa fronteira entre um lugar e o outro que ela vai questionar o Édipo. E o questionamento, ele tem a ver com isso, né? O enigma da esfinge tem a ver com esse processo de passagem entre infância, adolescência e a velhice. E traz essa característica, né? Porque a esfinge é esse monstro misto. Né? Ela tem um rosto de humano, com um corpo de leão e as patas de... Agora eu não vou lembrar do que é, mas patas de outra coisa. Agora, Diego e Cris, sabe o que eu lembrei? Que quando Lacan conceitua no texto Estadio de Espelho, o eu é um mosaico de objetos perdidos, a gente poderia retomar Frankenstein também, ele é construído a partir de pedaços. Exatamente, eu ia chegar no Frankenstein. Porque, se não me engano, o Frankenstein ele é composto de diversas partes de idades diferentes. Não são todos os cadáveres da mesma idade. Ele pegou placas, né, tecidos que eram de cadáveres que estavam muito putrefatos e de cadáveres recentes, e ele monta, de fato, vamos dizer assim, ele faz uma costura de fragmentos de tempos diferentes. E aí eu acho que essa é uma definição super interessante para a adolescência. O Frankenstein em si, eu recomendo, enfim, como você recomendou essa leitura, é um dos livros mais incríveis já feitos, porque ele não só ele rompe, né, com a lei paterna, quando a lei paterna não o reconhece, né, como filho, né, o Dr. Frankenstein não reconhece o monstro como seu filho, como sua criação. Porque ele não está à altura dos ideais também. Isso. E ele rompe ao mesmo tempo que vai tentar encontrar uma família. Então ele sai do núcleo familiar ali do Dr. Frankenstein e ele vai para uma cabana. Eu vou dar um pouco de spoiler, desculpa, esse livro é muito antigo. Não leu, vai, deveria ter lido. E uma das cenas mais lindas desse livro é quando o monstro ele está escondido num galpão e ele fica observando uma família. Ai, cara, eu chorei tanto nesse... É muito emocionante. Juro. Ai, eu chorei tanto. E ele observa essa família de forma que ele se humaniza através da observação dessa família. Né? Ele aprende a ler, ele aprende a falar, ele aprende a sentir, né? Aprende o que ele está sentindo através da observação dessa família, que não é a dele, é uma família outra, é uma família Heimlich, é uma família que o incomoda, no sentido de que o intriga, e inclusive ele está no cômodo ao lado. Frankenstein é o nome do livro da Mary Shelley. Tá? O pai do monstro é o Victor Frankenstein. Tá? Procurem lá no Google. Tá? Frankenstein é o livro. O monstro não tem nome. Mary Shelley, tá?
O nome do E o livro monstro não tem nome. O monstro Frankenstein é o nome do médico, né? O Frankenstein, o monstro não tem nome. Frankenstein, sim. E aí, quando ele está observando essa família, ele, em um determinado momento, ele se sente pronto para fazer parte dessa família. E aí ele decide se mostrar para essa família, né? Ele faz um plano de como se mostrar para essa família e ele tem certeza, e é isso que é de partir o coração, né? E acho que isso tem um pouco do drama, da tragicidade da adolescência. Isso super compõe com a tua lógica, viu? Vamos chegar lá, vai. Ele tem certeza que ele vai encaixar porque ele aprendeu tudo. Ele aprendeu a falar como eles, ele aprendeu a sentir como eles, a pensar como eles, ele aprendeu a trabalhar como eles, ele faz o trabalho, né? E tinha algumas vezes que eles, antes deles saírem para cortar lenha, a família, o monstro ia lá e cortava a lenha muito melhor do que eles e deixava a lenha pronta para eles, né? E aí eles saíam e falavam, nossa, alguém cortou a lenha, o que está acontecendo? E quando ele se apresenta, ele não deixou de ser em momento algum um remendado de cadáveres. Claro. E a família, ela fica em choque, ela se horroriza, ela fica completamente apavorada. O senhor de idade, se não me engano, cai morto de susto, as mulheres correm, as crianças saem chorando, ninguém consegue conversar com o monstro. E aí é nesse momento que o monstro decide que ele vai se vingar e vai matar o pai. Né? Claro. E aí ele começa a perseguição contra o Victor Frankenstein. Em um determinado momento dessa passagem, ele decide que ele precisa de uma parceira, né? Como você disse, do apaixonamento do adolescente, de sentir que precisa encontrar um igual. Mas enfim, e aí a história segue, mas eu acho que a categoria de monstro, e esse monstro do Frankenstein, do livro Frankenstein, como o Prometeu moderno, né, como uma das representações mais próximas da nossa experiência enquanto sujeitos, eu acho que esse monstro talvez seja a metáfora mais precisa desse fenômeno da adolescência que é tão difícil de nomear. Por isso o monstro não tem nome. Diego, eu tô quase enlouquecendo aqui. Eu lembrei do Decifra-me ou Te Devoro. Ou Te Devoro, que é o que a Esfinge diz. E eu diz. lembrei do filme, o livro do Kevin. Né? Precisamos falar de Kevin. Precisamos falar sobre Kevin. Também um outro livro que vocês precisam ler, pessoal. Eu estou um pouco sobre isso, porque de alguma maneira, isso que... tá incrível, viu? Vocês dois são incríveis, juro por Deus, são incríveis. Olha, que delícia essa live de hoje. Eu vou ficar até a meia-noite aqui hoje. Mas veja, tem algo aí de um pedido que o Diego traz, porque esse adolescente, mesmo da favela, ele quer ter o tênis de marca, ele tenta refabricar essa cena ideal, de alguma maneira, mesmo numa lógica imaginária, especular, né? Seja roubando o tênis, né? do colega, enfim. Mas mesmo assim, tem algo... Diego, tá incrível. Essa passagem que o Diego traz foi incrível, porque o efeito que ele produz é muito parecido com isso que se passa. E eu juro por Deus, eu chorei pra cacete nesse livro. Muito, eu saí aos prantos. Porque é muito dura essa história. É muito dura, é uma história duríssima. Que é um pouco esse adolescente, que ele tenta se parecer um pouco com aquilo que ele supõe, que se espera dele, e nessa hora as pessoas têm medo dele. Contigo a palavra, Matosinho, vamos lá. Só não me mata no coração. Eu não li o Frankenstein, não li o livro. Nós vamos te matar, Diego, vai. Mas eu achei a aproximação muito pertinente, assim, essa leitura que o Diego faz, porque eu acho que, de alguma forma, né, assim, a falta de um lugar no desejo desse outro desumaniza, né, esse sujeito, a ponto dele, inclusive, não ter um nome, né. Curiosamente, o nome dele é o nome do pai, né, o nome do pai negado, de alguma forma, né. É interessante isso, Matosinho, porque a gente chama o monstro de Frankenstein, eu acho que é uma tentativa de fazer uma restituição psíquica para o monstro, porque no momento algum ele é chamado de Frankenstein. Sim, mas ele é chamado só de monstro. Sim, mas a Mary Shelley, ao nomear o filme, o livro, como Frankenstein, ela também, de alguma maneira,
tenta escrever aí uma nomeação para o monstro que, dentro da narrativa do livro, não está colocada. Teoricamente ele ganharia esse sobrenome, mas é que no livro ele nunca é chamado de Frankenstein, ele é chamado de monstro. Não, no livro sim, né? Sim, claro. E aí é interessante que a gente tem essa tendência a chamá-lo de Frankenstein, ou seja, de dá-lo a dignidade do sobrenome do pai. A gente faz isso. Mas a Mary Shelley poderia ter escolhido. Porque também eu queria também relembrar uma coisa importante, Matosinho. A Mary Shelley, quando escreve Frankenstein, o livro, foi numa certa disputa. Eles se unem numa casa, cada um tinha que escrever um conto de terror. E na casa do Lord Byron. Na casa do Lord Byron. E aí o que acontece a partir disso? Quando ela tenta publicar o livro, ela não pode publicar com o nome próprio. Por ser mulher. Ela, por ser mulher, ela só pode publicar com o nome do seu marido. Então, na verdade, a gente só vai descobrir que quem escreveu Frankenstein foi uma mulher, assim como tem outros filmes, né, Gil, que vão tratar disso, a esposa e por aí vai, né? Muito posteriori que a gente vem a descobrir que foi Mary Shelley que escreveu Frankenstein. Mas vai lá, Matosinho, contigo. A nomeação, vai. A nomeação, tava legal. Eu acho que, na verdade, essa coisa do anônimo, né? Assim, essa dificuldade de se localizar no desejo do outro e essa saída que ele encontra, né? Tentando performar um pouco o hábito, o jeito dessa outra família, né? É uma saída adolescente, né? Tão comum quanto as que a gente vê hoje em dia, né? Essas saídas pela via do imaginário, esses sintomas compartilhados, essa cola que a gente percebe, às vezes, em determinados sintomas que aglutinam vários adolescentes em torno de uma atuação ou de um tipo de sintoma específico. Eu acho que responde um pouco a isso, né? Assim, esses atos que, de alguma forma, remetem também a essa dimensão do horror, em alguma medida, né? Assim, acho que... Sim, mas o Diego traz algo importante, que é quando ele não se sente reconhecido que ele decide matar. Que a gente também poderia ler isso com os adolescentes infratores. Que quando eles não encontram lugar, um acolhimento para a sua demanda, ali eles entram numa lógica de tocar o terror. Vai lá, pode seguir. Eu acho que assim, as motivações... a gente tende a individualizar, a moralizar muitas atuações contemporâneas, né, especificamente da adolescência, a gente tende a individualizar para patologizar ou para criminalizar. Mas é importante a gente pensar na qualidade do laço que se apresenta para esses sujeitos contemporaneamente, né? Eu acho que as observações que você faz e que o Diego também mostram que muitas vezes o ato do adolescente ou o sintoma desse sujeito ele é uma resposta também, uma objeção ao laço social que é colocado para ele, né? Então eu acho que se a gente continuar individualizando, né, particularizando os sintomas dessa forma, né, o que não significa que a gente não vá singularizar o que o sujeito endereça. Né? É singular, mas ao mesmo tempo é uma resposta singular a um laço que se coloca. E um laço que se coloca de formas diferentes no Brasil hoje para a adolescência. Né? A adolescência é tanto uma construção sociológica, né, que ela se coloca apenas para alguns. Alguns sujeitos eles sequer passam pela adolescência, né? Eles sequer têm o direito, né, de uma certa moratória social, um tempo onde ele possa experimentar, né, assim, nomeações, para enfim conseguir se estabilizar, como a gente percebe que alguma classe privilegiada, especificamente recortada no Brasil, tem acesso e tem direito e outros não. Então a gente vai perceber que a própria ideia de adolescência é um privilégio, né? O pessoal aqui está perguntando aqui nas perguntas sobre a grande quantidade de adolescentes realizando automutilações, que é o cutting, né? E tentativas de suicídio. Escutar vocês dois um pouco sobre isso. Acho que, de alguma forma, o campo das atuações ele se coloca fortemente na adolescência, justamente pela dificuldade desse sujeito encontrar um sintoma, né, assim, que estabilize ali. O sintoma tem essa função de tratamento mesmo, né, assim, desse Cris, lembra que tem leigos assistindo. O que é um sintoma? Vai lá, traduz, vamos lá. Tá cheio de leigo, o pessoal tá perguntando aqui. Eu acho que eu acho que o adolescente ele é convocado a encontrar uma forma de costurar novamente a existência dele, né? Assim, se antes ele tinha uma ideia de identidade, de corpo, de lugar dele... tipo assim, antes ele gostava de Hot Wheels, que era tudo endereçado mamãe e papai. O que acontece quando estoura a puberdade aí? Sim, ele se desarranja totalmente, ele precisa se relocalizar, né? Assim, sem contar nesse momento
com a referência familiar, que antes era quem, de alguma forma, esse sujeito lançava a mão como modelo para se localizar. Agora ele precisa encontrar outras referências, né? E aí a gente vai ver muitos sujeitos, né? Como na própria história, né, que você conta, é importante que o sujeito ele localize um outro capaz de fazer ajudá-lo nessa transição, né? Assim, quando a gente pensa, por exemplo, na peça, né, do Lacan, onde um se suicida, né, assim, e o outro consegue encontrar um certo sentido, o outro consegue encontrar um certo sentido a partir de um encontro também contingente com o outro, né, assim, um mascarado, né, assim, que apresenta... Sim, mas aí tu anuncia algo importante, que na adolescência o estatuto do grande outro muda. E quem faz a encarnação do grande outro não é mais a família e os pais, são os pares. Isso marca uma diferença radical. Isso é um papel primordial, né? Assim, porque se a gente tem um laço social hoje, né, assim, que destitui, que empobrece esse lugar do outro, né, assim, esses lugares de referência simbólica nos quais a gente podia lançar a mão antes de se apoiar, né, assim, sei lá, os professores, outras referências que de alguma forma poderiam dar suporte para a adolescência nesse momento onde ele está se descolando dessas autoridades parentais. Se hoje a gente percebe que isso está enfraquecido, esses sujeitos eles tomam os seus pares, né, assim, como forma de sustentação. E isso é delicado, né? Porque, por exemplo... Não, Matosinho, aí eu vou discordar contigo. Agora tu me pegou. Tem algo importante. A eleição dos pares tem menos a ver com o enfraquecimento dos pais, mas muito mais a ver com a necessidade de reinstaurar uma diferença geracional que se perdeu na ruptura com a tradição. Porque vou te dar um exemplo. Você imagina o que é para um adolescente ir para a balada e encontrar a sua mãe e seu pai beijando na boca, fazendo a mesma coisa que ele. Um outro exemplo... Eu vou fumar maconha com meu pai e com a minha mãe. Ou seja, tudo aquilo que ele faria para fazer furo no grande outro. Se os pais saem desse lugar de autoridade ou de velhos, um exemplo básico, Cris. Um exemplo básico. Mãe, fui na balada. Não, o que é balada? É discoteca? Inclusive na língua se coloca essa diferença geracional. A gente não entende. Esses dias meus filhos falaram cringe. O que é cringe? Saber o que é cringe? Eu falo algumas coisas que eu não entendo nada, como se eles falassem uma outra língua. Me lança no lugar de velho. Do lado dos meus filhos, fiquei um velho, gagá, não entendo porra nenhuma, retardada, cibernética, a ponto que às vezes já teve lá, meus filhos me socorram porque eu não sei tratar desse negócio. Quer dizer, essa diferença geracional que deposita sobre eles um poder. Eu fiquei retardado na história. Os meus filhos têm o poder agora. Então, eu acho que de alguma maneira, eu acho que tem uma nuance importante aí. Porque eu acho que talvez, isso que tu fala como enfraquecimento do pai tenha muito mais a ver com o que a Hannah Arendt nomeia como apagamento da diferença geracional e, portanto, apagamento de lugares que tem a ver com a lógica do capitalismo. Todo mundo igual, funciona da mesma maneira, o que faz com que o sujeito tenha que fazer coisas para se destacar dessa lógica que é engolfante. Vai, desculpa, eu não me seguro. Vai, Matosinho. Vai. De alguma forma, concordo contigo, você tem razão. Acho que, na verdade, o que você diz se agrava muito mais com essa dificuldade hoje desses adolescentes poderem se apoiar nessas figuras, né? Assim, que de alguma forma poderiam fazer um certo suporte ou apresentar uma outra saída, uma outra nomeação que não sejam esses sintomas compartilhados que a gente vê na clínica ou nas instituições, né? Então, por exemplo, na própria pesquisa que a gente fez, que eu citei inicialmente, junto com o CRISP, né, o Psilax com o CRISP, a gente vai perceber que dessas centenas de adolescentes que a gente foi atrás deles, né, depois que eles saem do socioeducativo, para saber o que aconteceu com esses sujeitos, né, os que a gente encontrou que não estavam, né, assim, ou presos, ou mortos, né, assim, e que conseguiram uma outra saída que prescindia da criminalidade, foram pessoas que conseguiram fazer isso através de encontros contingentes com alguém que pudesse fazer essa função para esse sujeito, né? Assim, tem algum exemplo, Cris? De uma alça, né? Assim,
Dá um exemplo. Um exemplo da pesquisa, um sujeito, por exemplo, que depois, né, assim, de passar pelo socioeducativo, de passar por tráfico, né, a maioria dos adolescentes que estão no socioeducativo estão por tráfico. Eu acho que isso é um dado curioso também, que mostra, né, como o sistema também ele é bem perverso nesse sentido, né, assim. Esse sujeito, ele sai do sistema socioeducativo e continua atuando, mas depois de um encontro contingente, por exemplo, né, assim, com um vendedor de cachorro-quente, que começa a ajudar esse sujeito e dar um outro lugar para ele, né, assim, porque é muito delicado quando a gente fala, por exemplo, né, esse sujeito ele tem que largar o tráfico. Esse adolescente vai falar, vou largar o tráfico para quê? Né, assim, meu pai, por exemplo, é pedreiro e eu ganho mais que ele numa noite, né? Então a gente percebe que a dimensão do valor do que se recebe, né, assim, ela é imbatível na lógica do tráfico. Mas quando você encontra sujeitos que de alguma forma conseguem fazer mais do que essa restrição de um valor, né, mas assim, acolher esse sujeito num lugar diferente, num lugar de desejo, né, assim, conseguir dar um contorno para esse sujeito, acolhê-lo num lugar distinto que o tráfico acolhe, alguma coisa pode acontecer nesse momento para essa pessoa, né? Então a gente percebe que não tem saídas normativas. Os encontros que a gente percebeu na pesquisa eram muito contingentes, assim, de sujeitos que, na verdade, criavam soluções a partir desses encontros bem contingentes, né? Deixa eu só te perguntar, eu estou te fazendo perguntas e te cortando, porque as pessoas estão perguntando aqui, e eu te peço perdão, o pessoal odeia, mas eu corto mesmo, tá? E te peço perdão de verdade, mas para mim é importante fazer essa pergunta. O que seria acolher? Porque surge aqui uma pergunta, né, a dificuldade do adulto de lidar com uma certa indiferença, uma certa agressividade do adolescente, que a gente sabe que desde Lacan, Diego, agressividade em psicanálise, funções, né, da psicanálise em criminologia, estadio do espelho, são textos que Lacan fala, né, da necessidade do sujeito no estadio do espelho, já que na adolescência temos uma reatualização do estadio do espelho e do complexo do Édipo, para se separar do outro, certo? A pergunta que eu queria te lançar aí, e para o Diego também tá o que seria essa dimensão? Veja, porque a gente está numa báscula importante. Acolher o adolescente é acolher a sua malcriação? Dentro dessa lógica. Calma aí, mas peraí. Veja, é acolher a sua malcriação, tipo, ficar refém, como a gente vê dos pais hoje. Os pais estão todos refém, não só dos adolescentes, das crianças, inclusive. Agora, no caso das medidas socioeducativas. Isso, vou aí. Acolher esse adolescente consiste no que exatamente? Porque você está falando. Eu tenho um exemplo disso. O que seria acolher o adolescente e ajudá-lo a dar contorno nisso? Eu tenho um exemplo relacionado a isso, porque durante um período eu trabalhei em medida socioeducativa de meio aberto, num CREAS, e a gente tende a pensar que o acolhimento ele é uma resposta aos momentos de irrupção de violência ou de agressividade ou de ruptura mesmo, enfim, com o meio social ou com um cuidador ou com referência, né, como a gente diz, com o psicólogo, com o psicanalista. Mas como é que percebeu isso lá, Diego? Vamos lá. O pessoal, os meninos, né, que estavam, os moleques, como a gente diz, né, que estavam na medida socioeducativa, nem para a Michelle caiu. Vou continuar. Nem para fazer. Ou será? Ah, não. Porque se você cai, Michelle, talvez pare, né? Então eu vou voltar. Não sei, volta ali. Não sei se eu caio. Tá, vou voltar. Os meninos da medida socioeducativa, eles nem apareciam você lá para fazer o... Você trabalhou onde aqui em São Paulo, no CREAS? Osasco, certo. Eles não apareciam nem para fazer a digital, para cadastrar que eles estavam tendo presença lá, né? Acho que teve um momento em que não tinha atividade nenhuma para eles fazerem, então eles poderiam simplesmente chegar lá, fazer a digital e ir embora, e nem isso eles faziam. E aí a gente começa a pensar que o que acontece com esses adolescentes, porque eles não querem
fazer parte das coisas que a gente está propondo aqui. E a gente fica pensando, como que a gente consegue fazer com que... Como a gente consegue acolher esses adolescentes que são tão aversivos a esse espaço, que são tão aversivos a esse programa, que são tão aversivos a essa ideia. Quando, na verdade, a gente precisava reconhecer que os funcionários do CREAS estavam estacionando o carro na quadra. Então, assim, os adolescentes. Não é a quadra dos adolescentes, a quadra do CREAS, que serve para jogar futebol. Seria interessante para os adolescentes um lugar onde eles pudessem jogar futebol. Isso é acolhimento. É conseguir perceber que os adultos começam a fazer uso do espaço público como se coisas tais como uma quadrinha, uma quadra para jogar bola, como um pomar, como algumas coisas que são super interessantes para os adolescentes, não fossem tão relevantes, tão importantes. Porque a gente precisa guardar o nosso carro, porque senão vão roubar o nosso carro. A gente está no CREAS, recebendo os meninos de medida socioeducativa preocupados com o carro ser roubado. Toca numa coisa importante, Diego, que é o não reconhecimento do adulto daquilo que é importante para o adolescente. Porque como na medida que não tem importância para o adulto, como se não deveria, como se a Matosinho falou algo importante, como se isso de alguma maneira fosse desqualificado pelo adulto. Quase como, isso é besteira. É isso, libera a quadra e conversa com os meninos para eles organizarem uma pelada do bairro, sabe? Para eles organizarem meninos em medida contra funcionários, coisa do tipo. Sabe? E começa a fazer os grupos terapêuticos na quadra. É para ter gente na quadra, não é para ter carro na quadra. Isso é acolhimento. É entender como que o espaço político, nesse sentido, o espaço público, está sendo utilizado para expulsar os adolescentes de lá e não para trazer os adolescentes para dentro. Então, por exemplo, a ideia de que os adolescentes não podiam circular pela cozinha. Porque eles iam ter acesso à faca, ia ter acesso a sei lá, liquidificador, e poderiam matar alguém com o liquidificador e com a faca. quando depois a gente descobre que a medida de prestação de serviço à comunidade que mais estava funcionando era dos meninos que estavam trabalhando com jardineiro. Eles amavam trabalhar com jardineiro, passavam o dia inteiro com enxada, com pá, com picareta, e ninguém foi assassinado. Sabe? Então acho que é um pouco pensar, o acolhimento ele tem a ver com perceber a resistência, vamos dizer assim, a resistência do analista, em não querer expulsar o sujeito do espaço. Porque a resistência, em termos de classe social, em termos de gênero, em termos de raça, ela faz com que você queira que o outro não entre no espaço político. E acho que acolhimento é poder oferecer, né? Oferecer não, é poder perceber quando não estamos oferecendo ou permitindo que o outro faça parte do espaço público. E aí o adolescente entra nisso, porque o que a gente quer é que o adolescente fique quietinho estudando. E come on, o adolescente quer o espaço público, ele tem a possibilidade de sair andando com as próprias pernas, ele tem a possibilidade de fazer as relações com outros que não são do núcleo familiar. O adolescente quer perambular, o adolescente não quer ficar caladinho estudando. Então eu acho que tem a ver com a gente permitir. Acho que tem muita gente que se irrita, por exemplo, com os adolescentes na Paulista bebendo. Mas Diego, mas é espaço parece, mas aí que toca no teu tema. Não me parece que se trata de permitir, porque na verdade, quando se diz permitir, é quase como se entrasse com uma certa regrinha. Calma, eu penso permitir no sentido de não mandar a polícia desbaratinar os adolescentes. Calma. Mas a gente também tem que pensar nesse outro, que nessa hora aciona a polícia. Porque, na verdade, eu vou retomar um filme, Cris, me acompanha. Se tu não viu esse filme, eu vou te matar. Aí nós vamos botar a Cris de castigo. Beleza Americana, vai. Beleza Americana tem uma passagem lindíssima em que tem um pai que é do exército e que ele passa o tempo inteiro controlando o filho adolescente, certo? E nisso, para quem está assistindo lá, eu vou dar uma dica de antemão. Os pontos mal resolvidos ou recalcados nos pais serão aqueles que eles tentarão conter ou resolver no seu filho adolescente. Ponto.
A gente transmite recalque, né? Fundamentalmente é isso. Eu vou trazer, claro, esse filme, Matosinho, como um exemplo muito interessante, porque, né, o pai controlava o uso de drogas do filho pela urina. Você lembra disso, Diego? Cris? Né? E o menino conseguia trocar com o vizinho, fez amizade com o vizinho, aí ele vai na casa do vizinho fumar um cigarro de maconha e tava ali batendo papo e faz esse movimento, né? Assim, rolando cigarro de maconha, não sei o quê. E o pai, Kevin Spacey, isso aí, bem isso aí. E o pai que tava vendo da casa do lado, o que o pai vê? O pai vê o filho fazendo boquete no pau do vizinho. E nesse momento, o pai é tomado pela sua própria cena fantasmática, pelas suas próprias fantasias. Matosinho bate na porta do vizinho e dá um beijo na boca do vizinho. Percebe? Ou seja, o Reinaldo Voltolini tem um texto belíssimo. A homossexualidade que um pai ou uma mãe tenta controlar um filho, né? O Reinaldo traz um caso de um pai que estava preocupado se o filho ia ser homossexual ou não, e o Reinaldo faz uma intervenção belíssima, né? A homossexualidade que você está tentando tratar é a sua. Ponto. Simples assim. Porque eu acho que nesse sentido a gente poderia também pensar aí que a impossibilidade desse outro, Diego e Cris, de acolher isso que vem do adolescente também tem a ver com os efeitos, e nisso o adolescente é um leitor muito qualificado para ler o inconsciente dos adultos. Ele pega o dedão e enfia assim, ó, puff, na ferida. Com vocês a palavra, vai lá. Acho que as atuações, às vezes, elas fazem disso, né? De como o adolescente interpreta o desejo desse outro adulto, né? Assim, dando um exemplo, ainda dentro do caso socioeducativo, quando você me pergunta assim, o que é acolher? Eu acho que é um pouco... dar um outro lugar para o ato desse sujeito, né? Assim, entender que, de alguma forma, esse ato ele porta mais do que simplesmente a quebra de uma lei, de uma lógica jurídica, ele porta também uma mensagem, de alguma forma, né? Assim, então, por exemplo, um adolescente que a gente ficava muito chocado, ele foi apresentado para a unidade como um demônio, assim. A outra diretora apresenta ele assim, quando ela o encaminha. E aí a advogada... Ela nomeia o demônio mesmo? Como um demônio. E aí a advogada da unidade, ela fica muito chocada quando ela pega, por exemplo, né, a CAI desse sujeito, a certidão de antecedentes infracionais, e percebe que os atos desse sujeito eram atos de baixo potencial ofensivo, assim. Ele fazia assaltos com arma de brinquedo, normalmente pedindo quantias irrisórias, sempre com o mesmo padrão, assim, né? Tentativas de assalto a ônibus, pegando pouco dinheiro, com arma de brinquedo, todo mundo ia embora e normalmente ele era pego, sempre rodava. A leitura desse documento, desse sujeito, era muito diferente da forma como ele se apresentava. Ele se apresentava como uma pessoa bandida, perigosíssima, que tentava intimidar os técnicos, os adolescentes. Era muito curioso isso. Porque era uma diferença muito grande entre como ele descrevia o ato, como a diretora de segurança, a diretora da outra unidade o apresenta, e quando a gente pega os antecedentes infracionais, a gente fica meio intrigado, né? Assim, ao longo do atendimento desse sujeito, a gente vai percebendo que tem outras questões super interessantes no caso dele. Por exemplo, ele vem de uma família que, na verdade, foi sustentada por um traficante, né? Assim, pelo irmão traficante, que era, assim, o grande amor da mãe, né? Assim, eram 3 irmãos, um irmão traficante, um outro irmão gay, né? E esse sujeito que estava no socioeducativo. O irmão traficante, ele morre, né? E a mãe começa a projetar muito sobre esse sujeito, né? Assim, do tipo, ele não serve nem para ser bandido, ele roda direto, ele tá sempre aí, né? Assim, e esse adolescente, um dia, num atendimento com um técnico, ele diz assim, olha, na minha família só tem 3 tipos de homens, né? Assim, os mortos, né? Os bandidos e gays, né? Só que ser gay, para ele é muito difícil, porque, na verdade, a mãe é uma evangélica que tem uma dificuldade enorme com a questão da homossexualidade do filho. O filho que hoje, naquele momento, sustentava, já que o irmão estava morto e o outro filho estava cumprindo medida no socioeducativo. Que idade que ele tinha, Cris? 16. E esse adolescente era gay.
Só que ele tinha uma dificuldade enorme de se localizar nesse lugar, porque, na verdade, não era o lugar do desejo desse outro materno, né? Assim, Claro. como é que ele se localizava? Performando, de alguma forma, esse lugar do bandido, né? Assim, a gente começou a perceber que tinha algo de uma atuação, de uma encenação nessas atuações, na tentativa de reforçar uma certa nomeação que tinha valor para ele, que é essa nomeação do bandido. Assim. Que lindo. Então, a gente vai percebendo que as atuações, elas portam também uma certa interpretação que esse outro faz, do lugar que o outro coloca no desejo também, né? Assim, Agora nisso, Cris, deixa eu só te perguntar uma coisa, e pro Di também. Esses dias eu, inclusive, fiz uma postagem sobre isso. Muitas vezes, na clínica com criança e adolescente, se dá um tratamento à criança e adolescente quase descolada da família e do outro social da qual ela está inserida. Isso que tá um pouco. É feito um trabalho com esses técnicos, com essas famílias, né? Porque muitas vezes, e isso é uma cena que eu fui muito categórica numa postagem que eu fiz, que sempre me irritou profundamente. Sabe? A cena da criancinha entra no consultório, faz lá uma brincadeirinha e sai. Não que não exista um espaço, e nisso a própria história da psicanálise com crianças e adolescentes nos ensina muito. As vertentes teóricas são várias. Mas a gente está tratando de algo, claro, que é algo que, quer dizer, de alguma maneira a gente precisava abordar. Né? Mas eu queria escutar um pouquinho vocês dois. Como é que vocês veem um pouco isso? Assim? Porque muitas vezes, né, um trabalho com os técnicos de um abrigo, ou um trabalho com os técnicos, né, de uma instituição, muitas vezes podem fazer uma diferença fundamental na condução do tratamento desses adolescentes. Vai lá. Eu acho isso importantíssimo, né? Assim, de alguma forma a gente tem... acho que os técnicos... obviamente tem uma questão também estrutural dentro da lógica do socioeducativo, que eu acho que atinge também os trabalhadores desse sistema, que é, né, assim, direitos humanos para humanos direitos, e também investimento público também não vai para esses lugares, né? Então existe uma lógica trabalhista também, que eu acho que dificulta muitas vezes, né, a execução de um trabalho efetivo, ou como está na lei, né, assim, mas eu acredito que pensando nas condições de trabalho, né, dadas as condições de trabalho, os técnicos eles têm muita condição de fazer isso, porque a medida socioeducativa é um momento de pausa também, né, assim, que pode ser um momento de compreender para esse sujeito, né, assim, entre ver e concluir. Eu acho que o tempo da medida ele pode ser um tempo onde esse sujeito consiga dar um sentido, né, dar um outro lugar para o seu ato que não seja esse da tipificação penal ou do Código Penal, né, assim, ou desse reforço de uma nomeação rígida. Então, eu acho que é importante pensar o socioeducativo, né, assim, não também se responsabilizando individualmente os técnicos, mas pensar também como socialmente a gente vê essa lógica, que é uma lógica perversa, né, do tipo, é direito do adolescente, mas, porque eu acho que esse mas, né, marca essa lógica perversa que é denegatória, né, no sentido de que tá lá, mas não tem que dar R$1, né, assim, não tem que investir nada. Cris, mas é a mesma coisa de acusar os pais, sim, né, de negligência, sem, de alguma maneira, produzir uma mudança no laço que, de alguma maneira, sustenta essas práticas e essa organização dos lugares. Só que, no entanto, o que a gente vê é uma individualização disso, né? Assim, seja pela via da medicalização, do discurso da medicalização, seja pela via do discurso criminalizante, né? Assim, a atuação ou o sintoma desse adolescente é enquadrado numa nomeação específica, né, assim, imputando para esse sujeito a responsabilidade individual pelo seu sofrimento, sem a consideração de um laço social que de alguma forma contribui, né, e encaminha esse sujeito muitas vezes ao pior, né, assim, a esse lugar. Então eu acho que atender adolescente, eu acho que é o Winnicott que vai dizer isso, que o adolescente é quase como se fosse uma placa onde se imprime os efeitos contemporâneos, assim, né? Assim, ele é quase um retrato, né, assim, do nosso laço. E eu acredito do mal-estar contemporâneo. Né? Exatamente. Ele encarna o mal-estar, esse lugar monstruoso, né? Assim, não é a coisa que
O mal-estar do Brasil é imputado a adolescentes, em geral. Então, eu acho que não dá para pensar em adolescência, né, sem considerar a marca específica de um laço social. Que outro é esse que se apresenta para o sujeito adolescente hoje em dia, né? Agora, sabe o que me impressiona? A sintonia entre nós três. Porque olha onde é que a gente foi parar. Na história do monstro. De novo. Que recai no Diego. Porque eu acho que, Diego, a minha pergunta para ti, eu acho que a adolescência é também um exemplo de que isso que a gente não reconhece no laço social como sendo, de alguma maneira, pertencente a ele, é rechaçado, né, pela via do recalque, de alguma maneira, nomeado via patologia. Porque isso a gente poderia dar, por exemplo, né, inúmeros exemplos. O que acontece com as crianças hoje, Matosinho? É uma coisa horrorosa. No diagnóstico de autismo, meu. Eles dão um pedo e virou autista hoje. O adolescente olhou para o lado e virou TDAH. Uma coisa da ordem absurda, mas isso também já tem entrado na lógica dos adultos. Os adultos também, porque de alguma maneira a gente também toca num ponto fundamental, que é essa incapacidade do outro social de dar nome ao monstro e a sua própria implicação no laço social que ele produz. Contigo, Diego. Eu acho que tem uma coisa nisso, seguindo a metáfora dos monstros, né? É que do monstro do Frankenstein para cá, na história, sempre, fatalmente, esses monstros, eles acabam tendo que se reconhecer com o lugar de monstro. Eles são sempre acidentes, né? Então, assim, o monstro do Frankenstein ele não queria ter nascido, o lobisomem não queria ter se transformado, enfim, eles são sempre vítimas, né, de uma própria circunstância. Só que na sua trajetória trágica, eles são empurrados a se identificar com o lugar de vilão da história, com o lugar de fato, monstro que ameaça... Da causa do mal-estar do outro. Isso. De empecilho. Isso, de resto, vamos botar nesses termos, perfeito, né? De abjeto, de resto social, daquilo que não se encaixa na norma. Isso. E aí eu acho que nisso os adolescentes têm em comum. Por isso que os filmes de terror eles fazem tanto sucesso com o público da faixa etária adolescente, porque o adolescente, o público-alvo em geral é esse, né? O adolescente, ele acaba sendo, né, pressionado pelo discurso do outro para ser colocado nesse lugar de dessubjetivação em algum sentido, que muitas das vezes, na maioria das vezes, a estratégia do adolescente passa a ser, de uma certa forma, se identificar com essa dessubjetivação e portar, né, a fantasia de zumbi e ser um zumbi em casa, ser eu não gosto de nada, eu não faço nada, mas na vida... Coisa? Vai. Fala do clipe do Michael Jackson, Thriller. Vocês lembram? Isso. A década de 80, real oficial. Mas esse clipe, ele segue fazendo sucesso até hoje. Então, eu vou mais fundo. Eu vou na letra de Vai. Porque Thriller, a letra de Thriller é de uma fase do Michael Jackson no qual ele tentava, passo a passo, se afastar cada vez mais da infância do Jackson 5. E essa música do Thriller, ele fala da primeira pessoa do monstro. Ele fala You hear the doors slam, né? Claro. Enfim, because this is Thriller night. Se tivesse negócio, a gente botava aqui o clipe já, né? No clipe ele se transforma no monstro, no final das contas. Claro, né? Ele se transforma no monstro. Muito inspirado no lobisomem americano em Paris. No zumbi também, né? O zumbi. Não, ele se transforma no monstro. Os zumbis estão ao seu entorno, né? Isso, tem um Michael zumbi no clipe, mas ele se transforma, no final da história, ele se transforma num lobisomem. Tá. E acho que o lance é de que
Tem uma coisa curiosa, que tem uma letra de uma música de uma banda que chama My Chemical Romance, da época do emo, que só os adolescentes entendiam e nenhum outros adultos entendiam. Essa banda tem uma música chamada Teenagers, que o refrão diz assim, né? Os adolescentes, eles arrepiam e me assustam até o último fio do cabelo. E fala desse aspecto amedrontador que o adolescente assume, né? Essa posição de resto que volta, de monstro, que tem a ver com a maneira pela qual o adolescente vai conseguir sustentar um lugar no qual ele se sinta, nas palavras do adolescente, respeitado. Que no fundo é um lugar de reconhecimento. Perfeito. E se a gente pensar, a gente passa a vida inteira tendo medo de adolescente. Porque quando a gente é criança e a gente está na escola e tem os adolescentes, a gente fica com as pernas bambas e travado, morrendo de medo dos adolescentes. E aí, quando a gente é adolescente, a gente passa por uma situação na qual todos os adolescentes são uma ameaça pra gente. Porque a gente ou quer amar a todos, ou todos são uma ameaça porque eles podem caçoar da gente. Diego, eu queria fazer uma provocação. Veja, eu, durante muitos anos, mais de 10, eu dei aula na graduação. E eu recebi alunos, real oficial, de 15, 16 anos. E é interessante porque hoje, vou falar, Flavinha, tá no mestrado na URGS, tá? Foi minha aluna. Eu dava história da psicologia e vários alunos. Porque eu era jovem também, despojada. Só essa Michele Câmeras que fala, que pensa, né? E é interessante porque toca também no que o Racial, no livro Adolescente Psicanalista, vai discutir sobre que posições são possíveis estar com o adolescente. Porque, veja, vários alunos, durante essa minha trajetória de mais de 10 anos, de professora na graduação, um dia me chamaram, juro, eu fui dar aula em Curitiba semana retrasada. Eu dei aula, eu dei uma disciplina de psicologia da educação da enfermagem. Eu estava no saguão do hotel, uma moça me chama e diz assim: professora Michele, a senhora foi a melhor professora que eu tive na minha vida. A senhora dava aula na enfermagem e era o último horário. E sabe o que impressionava a todos? Ninguém saía de sala. Eram jovens, muito jovens. Mas tem algo aí, Diego, eu vou te falar da minha experiência professoral, assim como professora, que os meus alunos, e eu já fiz coisas do tipo assim, guarda o celular. Se não guardar, eu recolho. E é interessante, me respeitavam, nunca me enfrentaram. Mas eu acho que tem algo aí, nessa tomada que a Matosinhos traz. Que posição é essa? E eu acho que me parece que o acolhimento que está em jogo, Cris, é esse. Que posição é essa que você pode estar na relação com o adolescente? Diego, meus alunos tinham 15, 16, 17 anos, eram adolescentes. Era blumenau, muitos das meninas noivas prontas para casar. Entende? Mas tinha uma adolescência em jogo ali. Mas percebe, eu acho que a pergunta é: que posição que o adulto pode estar na relação com o adolescente? Em que ele se mantém numa posição de autoridade e ao mesmo tempo possa escutar a novidade trazida pelo adolescente. Com vocês a palavra. Eu tenho uma resposta, enfim, ela é meio óbvia, que é: o adulto não pode perder o monstro em si. Eu acho que é... Traduz, vai. Eu acho que né, principalmente partir do pressuposto de que você também foi um adolescente e de que esse adolescente não vai embora completamente. Né? E eu acho que o que mata a relação com o adolescente é o adulto que está encarnado completamente na ideia de que ele é adulto e não sobrou nada de infantil e nada de adolescente nele. Eu acho que quando você fala que você... Diego, desculpa, ou seja, ele virou um retardado. Literalmente. Porque, veja, ao ter que rechaçar a sua própria história
Uhum. Para encarnar um ideal, Uhum. Jesus Nosso Senhor. Porque, na verdade, eu acho que quando a gente fala do Frankenstein, a gente também está falando em reconhecer cada parte, cada resto, cada palavra que nos compõe enquanto sujeito. Porque se isso não for reconhecido, a gente vai tentar matar isso no outro. E muitas vezes esse outro é o nosso próprio filho. Uhum. 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 Em suma, o medo do adolescente, né, nesse caso, ele é o medo do incômodo, do Unheimlich. Ele é um mecanismo afetivo protetivo ao encontro com aquele adolescente mais familiar de todos, que é o adolescente em si. É a mesma coisa com a infância. Quando a gente vê uma criança fazendo criancice e a gente se irrita com a criança, é porque a gente recalcou a possibilidade de fazer criancice. Né? Então nos incomoda a possibilidade de não fazer criancice como uma criança faz. Se você não tem medo da sua criancice, fica muito mais fácil você lidar com uma criança. Se você não tem medo do que foi a sua juventude, da sua juventude em si, da sua inveja com a juventude, né? Porque acho que uma das formas que o incômodo aparece no adulto é a inveja em relação à adolescência. Uhum. Se você não tem essa inveja com a adolescência, se você tem sabe o seu lugar na sua história da sua adolescência, se reconhece nesses jovens e deixa que eles se reconheçam em você, né, no seu monstro também, eu acho que isso é a fórmula de possibilidade deles entrarem, né? Entrarem em você e você entrar neles no sentido de uma transmissão, no sentido de uma transferência psicanalítica com esses adolescentes. Vai, Cris. Eu acho isso que o Diego traz, né, assim, do ponto da transferência, eu acho que é possibilitar esse tipo de laço, né, porque normalmente quem traz os adolescentes, né, assim, até o analista, até a clínica, ou são os pais, ou são as instituições, né, assim, justamente porque ele encarna esse ponto do mal-estar. Então, esse sujeito, ele chega como um objeto do outro ali, né? E eu acho que colocá-lo no lugar do sujeito abre a possibilidade também para que ele se coloque de uma outra forma, né? Eu acho que isso é muito importante na clínica com a adolescência. Porque senão, como a Andrea mesmo disse, né? Assim, você não consegue ocupar o lugar de suposto saber, mas vai ocupar o de suposto suspeito, né? Assim, no sentido de que... Por suposto que é? Suspeito. Né? Esse sujeito, ele vai falar o que você quer ouvir, né? Seja na instituição, ou seja no consultório, onde ele não se implique ali como sujeito no seu próprio processo, ainda que atravessado por um endereçamento dos pais ou das instituições. Então, eu acho que esse trabalho é muito necessário, né? Porque talvez seja essa possibilidade desse Frankenstein construir um nome para ele mesmo, né? Que não seja o de Frankenstein, que seja um outro. Perfeito, né? Mas construir um nome a partir do encontro com o outro que possa, de alguma maneira, reconhecer e dar lugar. Né? A diferença, porque eu acho que é um pouco isso que a gente está falando. Sim. Porque quando, Cris, os pais se comportam como um outro adolescente, numa lógica de satisfazer os filhos, né? Ou quando os filhos tentam, de alguma maneira, encarnar o ideal dos pais no próprio processo adolescente, a gente tem um assassinato dos dois lados. A impossibilidade dos pais se reinventarem a partir do encontro com seu filho e a impossibilidade do filho de ter que se reinventar a partir do encontro com seus pais e com o outro. Sim. Então, me parece que dentro dessa lógica do laço social perverso, o que está em jogo é justamente um assassinato da diferença num horizonte em que o que é colocado é que existe uma maneira única, um modo único de ser, de estar no mundo, que é esse a partir do ideal. E que é isso que, de alguma maneira, produz um assassinato em massa, como, por exemplo, a gente viu nos campos de concentração. E eu queria relembrar do livro do Jean-Pierre Lebrun, o Verdinho, O Mau Estado na Subjetivação, que ele vai retomar um termo que me encantou no seminário de Blumenau, que foi quando Lacan vai falar da substituição do nome do pai do nome era para, e vai falar da ordem de ferro. Não sei se tu quer reler essa parte, que eu acho que é uma parte lindíssima, que eu acho que é um pouco disso que se trata. Ou seja, o buraco é mais embaixo.
Sim, eu acho que o Lacan vai falar desses dois tipos de nomeação, né? Uma que é atravessada pela dimensão da entrada de um outro, né? Assim, um outro capaz de redirecionar essa criança ou esse adolescente rumo ao desejo. E uma outra nomeação que ele vai chamar de nomear para, né? Onde ele vai dizer que a mãe basta para cumprir um projeto, para transmitir um projeto de utilidade para esse sujeito. Mas né? transmite isso para quem está escutando a gente. Quando o Lacan diz, a mãe basta para transmitir um projeto de utilidade. O que o Lacan quer dizer com isso? Acho que é importante. Eu acho que de alguma forma esse sujeito ele permanece alienado, né? Assim, a um certo ideal do outro, né? Assim, eu acho que Lacan fala mãe, mas hoje em dia a gente a serviço da mamãe, né? Claro. Então, esse sujeito ele permanece como um certo objeto, né? Assim, que sutura a falta desse outro, né? Sem a entrada desse terceiro, capaz de redimensionar a criança rumo à lei, rumo ao desejo, né? Assim, eu acho que, de alguma forma, o Lacan ele faz esses dois tipos de distinção e ele vai dizer, por exemplo, que esse tipo de nomeação, nomear para, que não contempla a entrada desse terceiro, capaz, né, de construir uma interdição, né, assim, que reconduz a criança rumo ao desejo, ele vai dizer que esse tipo de nomeação, ela se deslinda socialmente, né, tendo efeitos catastróficos, justamente porque ela não, e é incrível, né, porque pro social, né, a capacidade de dar nomeações rígidas, que foi isso que a gente foi discutindo aqui ao longo da conversa. Claro, e a gente vai perceber como é que no discurso várias estratégias podem servir para isso, né, assim, essas nomeações diagnósticas é muito interessante porque acho que de alguma forma isso aparece também, né, numa tentativa de suturar isso que foge um pouco ao ideal, que ganha esse contorno monstruoso que o Diego está dizendo, né, assim, muitas vezes esse sujeito ele vai deslizando desse ideal do outro para o ideal social, se costurando, se ortopedizando, se consertando através dessas nomeações que vêm dar um lugar para ele, né? Assim. Então, é curioso quando a gente pega, por exemplo, o DSM, né? Assim, como as categorias diagnósticas de criança e adolescente, elas foram se ampliando da primeira versão até a quinta, é chocante, né? Assim. E o que faz com que existe esse rol de ampliação? De 100 para 700, né? Dessas patologias. E criança, adolescente, patologias relacionadas ao cotidiano da infância e da adolescência, jogos e uma gama de outras atividades, vão se patologizando certos comportamentos que talvez fujam de um certo ideal, fujam de uma certa expectativa, né, assim, de uma idealização desse outro, né, assim. Então, eu acho que, de alguma forma, são nomeações que podem ter esse caráter rígido para esse sujeito, caso eles permaneçam aderidos, coesos a isso, né? E na clínica a gente vê que o adolescente, muitas vezes, ele vai tentar fazer um deslocamento desses lugares, né? Eu tenho um paciente, por exemplo, que você falando dos mortos-vivos, né? Ele fala isso, né? Que ele tem impressão, justamente quando ele entrou na adolescência... Que idade ele tem, Cris? Ele tem 14. 14. Acho que a adolescência trouxe esse questionamento para ele, né? Assim, porque ele coleciona uma série de síndromes, né? Desde transtornos, né? Desde a infância, né? Assim, de atenção. Então, ele vai sendo medicalizado ao longo da história dele, desde os 6 anos de idade até mais ou menos os 13, 14, quando ele chega até a clínica, porque ele começa a se questionar sobre a dificuldade dele com o encontro com as meninas, né? Assim, se a dificuldade, por exemplo, de uma ereção tem a ver com a medicação, ou sobre se o afeto que ele sente por alguém tem a ver com a medicação que ele toma. Então ele começa a se perguntar qual que é a qualidade dos afetos dele, né? Assim, o que é artificial, o que é dele, tentando se deslocar dessa condição de morto-vivo, né? Assim, de zumbi, muitas vezes, que nesse momento da adolescência aparece pela primeira vez como uma questão para ele. Então é interessante, porque mesmo que ele tenha, né, assim, esses diagnósticos, é importante que ele consiga dar um lugar para isso, né, dar um sentido para esses diagnósticos, independente de tê-los ou não, né, assim, de continuar sob essa marca ou não, mas ele precisa construir um outro nome que não seja esse onde os afetos todos estão ligados ou costurados a essa forma de existir. Né? Mas sabe que agora me ocorreu, vou convidar vocês dois e mais um monte de gente. Você podia fazer um DSM invertido, né?
de poder localizar no decorrer da história de que maneira, né, o discurso da medicina vai sendo convocado para nomear isso que a família acaba se tornando, acaba não conseguindo mais nomear, né? Percebe? Que é um pouco isso, né? A medicina também vai sendo convocada, obviamente, tem enfim, tem toda a questão do medicamentosa, mas também tem uma demanda familiar e social para isso. Vai de palavra final para a gente encerrar a live. Frankenstein de novo, eu acho, né? O discurso médico forjando esse corpo desse sujeito, né? O adolescente já nasce moderno, né? Assim, eu acho que ele nasce junto com essa marca do discurso, do encontro do discurso da ciência com o discurso capitalista. Mas sabe, Cris, que eu percebo que isso captura os adultos hoje também, deles também não se sentirem à altura de... Contigo a palavra, toca lá, vai. Eu fiquei pensando, né, lembrando bastante, né, o trabalho da Cris lembra bastante, né, o trabalho da Miriam, da minha orientadora, né, ex-orientadora, mas é para sempre orientadora. Eu tenho churrasco marcado com ela, você vai ser convidado, viu? Tá bom. Pro lançamento do livro, talvez? Não, o churrasco é antes ou depois. É isso. E aí, ela diz uma coisa, né, que é interessante. Bom, no processo de subjetivação, a gente passa por essa báscula, né, essa dialética de alienação e separação, né, ao discurso do outro, ao olhar do outro. O processo de subjetivação nunca deixa de ser esse movimento de vai e vem entre alienação e separação. Mas é interessante como a clínica do adolescente, ela tem uma espécie de destaque para a questão da separação, no sentido de que não é exatamente fazer com que o adolescente se separe das alienações que o consomem, né? Vamos dizer assim, que ele consome. Mas é mais no sentido de que, na análise, se abre um espaço de jogo, de brincar, de Spiel, como diz o Freud, né? É um jogo, um exercitar-se, é um espaço de brincar, de fazer separação. E na minha clínica com adolescentes, em geral, a transferência ela vai se direcionando para um lugar no qual a minha posição ela começa a ser também uma posição de enfrentamento do discurso do outro que o adolescente está trazendo. Claro. De virar e falar assim, é isso mesmo? Né? Então assim, isso é proibido mesmo? É proibido? Será que é? Será que não é? Como é que é? O que você pensa? O que as pessoas ao seu redor pensam sobre isso? Num sentido de possibilitar para o adolescente exercitar-se, a palavra exercitar-se mesmo é testar-se na transferência, na conversa comigo, a tentativas de separação da alienação do discurso do outro. Né? Então, na análise, ele vai fazendo essa espécie de me separa um pouco e aí vem uma certa culpa, me separa um pouco mais, vem uma certa culpa, me separa e tomo uma atitude na minha vida, venho, trago para análise. Sim, Magego, eu acho que nisso a clínica da adolescência ela é muito próxima da clínica das psicoses. Eu ia chegar nisso. Não, eu não sou da psicose, eu ia chegar na clínica do adulto. Na clínica do adulto, porque esse exercício de separação da alienação, ele é difícil para todo mundo. Né? Claro. Enfim, ele não é sustentar a sua subjetividade no que ela tem de semelhante ao discurso do outro, mas também no que ela tem de diferença, ou seja, o amálgama que é a sua própria monstruosidade em relação ao discurso do outro, é uma coisa dificílima de sustentar. Né? Eu acho que tem uma coisa um pouco de sintoma nisso. E aí eu acho que a clínica do adolescente, a gente tem isso como horizonte, mas a gente também não espera que o adolescente vai conseguir completamente sustentar a sua posição de separação. Mas, Diego, eu acho que nisso eu tenho um trabalho importante com adolescentes. E assim, toda vez que, inclusive na própria clínica, às vezes eu abri mão no sentido, assim, criei estratégias de pequenos grupos de adolescentes no próprio consultório. Porque esse trabalho de sustentação entre eles é algo importante, porque muitas vezes, nessa lógica, né, do analista e dos pais, se cria muitas vezes uma lógica assim,
né, do tipo assim, mas na minha análise eu vi que, entende? Algo de uma certa rivalidade aí que se monta. Quando na verdade, isso que a Cris traz, a gente precisa fazer uma costura aí. Porque o buraco é muito mais embaixo. É muito mais embaixo. E nesse sentido, eu acho que ter clareza que para trabalhar com adolescente a gente precisa trabalhar em rede, me parece que é importante. No sentido assim, de conversar com a escola, conversar com os outros profissionais, percebe? De trabalhar com os pais também. Porque de alguma maneira, senão a gente também fica numa certa lógica, né, de ser lançado à posição do especialista que vai resolver uma questão que envolve muitos outros sujeitos. Mas enfim, gente, são 15 para as 11 e queria saber, enfim, incrível a live de hoje, completamente incrível. Acho que a gente ultrapassou assim muito a proposta inicial, porque falamos muitas. O que eu vi aqui escrito só elogios. Que live incrível, meu Deus do céu. Enfim, quase 2 horas de live e a gente teria certamente mais 2 outras horas, né? Mas enfim, queria escutar um pouquinho vocês o que ficou da live de hoje e agradecer de antemão, assim, acho que foi, o pessoal dizendo, adorei. Eu também, pessoal, achei lindíssimo, gostei de ficar mais, parte 2, quem sabe a gente monta uma parte 2, né? Mas, enfim, vou deixar sentar porque eu acho que a gente tratou de muitas coisas hoje. Vamos lá. Com vocês, meus amores. Vai lá, Cris. Vai, Cris, vai. Despedida nossa. Queria agradecer a Michelle pelo convite, né? Assim, estar de novo com vocês dois é muito bacana. Eu acho que eu conheci o Diego, né, na pós, e é um interlocutor. Quase casamos, três já, né? A gente tem muitos pontos em comum, né? As orientadoras que trabalham, né, têm trabalhos comuns e um interesse genuíno também pelo trabalho dele, muito bacana. Eu achei que foi sensacional, assim, de alguma forma a costura que a gente fez hoje, né? Assim, principalmente o Diego trazendo essa dimensão do horror, do monstruoso, da adolescência. Gostei muito. Mas, Diego, foi incrível o que você trouxe hoje, viu? Foi muito bacana. Juro, foi melhor que o Blumenau. Foi você que trouxe. Foi você que trouxe o Frankenstein, não fui eu. Foi incrível. Juro, você é um lindo, meu. Vai lá. Muito bom, e eu acho sempre importante, né, encontrar parceiros que possam dialogar sobre esse ponto, né, assim, da adolescência, do laço social. E mais que isso, né, assim, nessa perspectiva do amor, né, da lógica da transferência, que pode, de alguma forma, fazer frente, né, a essa marca perversa que a gente discutiu aqui hoje, que esse laço social imprime sobre esses sujeitos, né, uma certa paixão por se tornar instrumento, né, assim, objeto. Então, acho que esse papo sempre me interessa muito, gostei muito, e espero revê-los numa próxima. Ó, no livro Psicanálise Clínica e Cultura, essa paixão de ser instrumento é a paixão pela ignorância. Vai, Di. Eu queria agradecer a Michelle pelo convite, o convite da live de hoje e da pós de Blumenau. Por sinal, eu queria falar para vocês, pessoal, os dois compõem o corpo docente da pós em Psicanálise, da Clínica e Cultura e Psicopatologia Infância e Adolescência. Junto com a Miriam DB, com a Andréa Guerra e outros colegas, enfim. Né? E a live de hoje também é fruto do seminário que a gente fez em Blumenau. Vai, Di. Eu ri que me escreveram aqui, o Diego foi monstro. O Diego foi monstro. Foi lindo hoje. Bom, enfim, foi um prazer, né, ter conhecido vocês e ter estado com vocês lá no seminário e aqui de novo na live. Eu me sinto muito bem de poder falar dessas coisas que eu gosto tanto, né? Que tem a ver com as minhas pesquisas de horror, filmes de terror, literatura. Tá dizendo, hoje eu não vou conseguir dormir, só elaboramos sem fim. Gratidão. E também queria agradecer a Cris, que foi muito legal te encontrar, Cris. Foi muito legal te conhecer, a gente conversou bastante, dividimos o voo, né? Sim. E então, enfim... agradecer o pessoal que está aqui, o pessoal que está comentando. E também, Diego, agradecer a Marta Cerruti, que foi quem... Claro, a Martinha. A Martinha, que indicou seu nome, né? E agradecer ela também, porque ela me perguntou, e aí, como é que foi, Diego? Pelo amor de Deus. Cara, pedi em casamento quase, é lindo, fofo. Ela me perguntou, e eu esqueci
de mandar mensagem, preciso mandar mensagem pra ela contando como foi. Egoísta. Ela me perguntou no dia, eu não conseguia contar no dia. Mas enfim, a Martinha, que é um amor e que foi, enfim, que fez essa ponte, né? Também agradecer Claro, ela, de verdade. Obrigada, Marta. O pessoal de Blumenau tá na live também. Gente, foi linda a live de hoje. Vai ficar gravada aqui no Instagram. Sabe-se lá Deus quando o Rafa, que é a pessoa que bota pra mim no YouTube, vai botar. Porque ele tem os seus tempos e eu tenho esse acordo com ele. Vai ficar gravada aqui no Instagram. E, gente, a gente segue trabalhando junto sempre e temos um grande trabalho pela frente. Ó, o pessoal pediu parte 2, a gente vai pensando. Uma dessas a gente faz uma próxima, mas depois que a Cris deu Frankenstein. Okay. Tá bom? Gente, beijo. Boa noite, a gente. todos. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.